explicando os 10 componentes mais comuns da eletrônica. Parte 1. Número 1. Resistor. O resistor é o componente mais comum da eletrônica, sendo também o mais essencial. Sua função é resistir e diminuir a passagem da corrente elétrica, transformando a energia em calor como consequência do efeito Joule, e assim impedindo que os componentes queimem. Está presente em quase todas as placas de circuito, protegendo LEDs e outros componentes que queimem, sendo muito importante atualmente. PCs, tablets e tudo usam. Ele é o componente mais comum da eletrônica e também mais importante atualmente. Número 2. Capacitor. O capacitor serve para estabilizar a tensão nos circuitos, armazenado em um campo eletrostático, gerado por duas placas metálicas, separadas por material isolante. Serve para filtrar ruídos e manter a energia estável quando há uma queda de tensão, sendo utilizado em fontes de alimentação, flash de câmera e sistemas automotivos. Número 3. Bobina indutora. A bobina indutora funciona armazenando energia em campo magnético, servindo para estabilizar a corrente em um circuito. Seus principais usos atualmente são em transformadores, motores elétricos e em ressonâncias magnéticas. Número 6. Transistor. O transistor funciona com 3 terminais: emissor, base e coletor. O emissor fornece os elétrons para a base, que controla o funcionamento do transistor, e o coletor recebe a corrente que passa, controlando e servindo como um gerador de corrente elétrica. Os seus usos mais importantes na sociedade moderna são os processadores de computadores, usados para criar portas lógicas e realizar milhões de cálculos por segundo. Número 7. Circuito integrado. O circuito integrado é um chip pequeno gravado em uma placa de silício e coberto por uma camada de plástico preto, para proteger os componentes presentes em seu interior. A sua função do circuito integrado é pegar todos os componentes citados anteriormente no vídeo e condensar tudo em um espaço microscópico. Transistores, capacitores e resistores estão presentes em seu interior. Ele recebe o sinal em sua entrada que passa por seu interior, onde é processado e o resultado sai na saída. Um exemplo disso é o circuito 555, que serve como controlador de tempo, contendo 25 transistores, além de alguns diodos e resistores. Número 8. Potenciômetro. O potenciômetro funciona do mesmo jeito que o resistor comum, porém a sua resistência pode ser alterada, gerando um eixo rotativo chamado de cursor. Quando isso acontece, uma pá metálica é arrastada por uma tela de carbono, que gera resistência elétrica entre os terminais, que muda quando isso acontece, e o controle da corrente também, junto com a tensão elétrica. Por exemplo, os potenciômetros são utilizados para sincronizar a frequência de rádio, ajustar volumes, e em sua grande maioria possuem 3 terminais, 2 ligados às extremidades e o terceiro ligado ao cursor, servindo para ajustar diversos aparelhos eletrônicos usados no dia a dia, como rádios, celulares e caixas de som. Número 9. Relé. O relé é um interruptor controlado por eletricidade, que permite a passagem da corrente, sendo usado em circuitos de baixa potência. Seu funcionamento consiste em uma bobina de cobre e um conjunto de contatos metálicos. Quando uma corrente elétrica passa pela bobina, um campo magnético é criado, atraindo uma pequena peça de metal que fecha o contato, permitindo a passagem da corrente para a saída do circuito, e assim ativando o mesmo. Número 10. Cristal de quartzo. O cristal de quartzo é o componente mais diferente da lista, possuindo uma característica bem diferente. Quando uma corrente passa por ele, ele se deforma e começa a vibrar, em uma frequência muito específica, com alguns cristais podendo vibrar milhões de vezes por segundo, onde essa vibração é transformada em sinais elétricos, onde seu principal uso é contar os segundos em relógios e processadores, sincronizando o tempo de cada um deles.